Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 11 de agosto, e como sempre acontece, fazemos um balanço de como foi a semana, tanto do lado político quanto do lado econômico aqui no exterior, mas você obtém maiores detalhes lendo o texto associado a esse vídeo. E eu vou começar meus comentários dizendo que a semana até que começou no sentido positivo, começou bem, mantendo o bom desempenho da semana anterior, porém o processo acabou sendo abortado pelo crescimento da tensão geopolítica entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, e isso, claro, associado com os nossos problemas internos políticos e econômicos, acabaram forçando a realização de lucros de curto prazo. No que tange ao agravamento da crise entre a Coreia e os Estados Unidos, ao longo da semana, isso só fez piorar. No último dia da semana, melhorou até um pouquinho. A Coreia do Norte dizendo que teria mísseis para atingir os Estados Unidos, ameaçando bombardeio ao território americano na ilha de Guam, no Pacífico, e o presidente Donald Trump, por sua vez, declarando que as ameaças não cessassem na Coreia do Norte, haveria fogo e fúria jamais vistos, e discorreu sobre o arsenal nuclear americano e também o apoio de 100% do exército americano. O Japão e a Coreia do Sul, sempre muito prudentes nas suas declarações diplomáticas, foram também um pouco mais duros, eles que são, claro, vizinho da Coreia do Norte, que poderiam ser atingidos com muito maior facilidade. Tudo isso somado alterou completamente o comportamento dos mercados de risco espalhados pelo mundo, e não estamos falando só do mercado de ações, mas também falando do mercado de câmbio, desequilíbrio nas moedas e também na taxa de juros, e os investidores claramente buscando proteção em moeda forte. No segmento interno, além dos problemas relacionados com a tensão entre Coreia e Estados Unidos, tivemos que ajustar para os nossos problemas internos. O governo Temer se atrapalhou novamente, lançando balões de ensaios sobre tributação. Teve em seguida vozes contrárias de todos os departamentos organizados da sociedade, e também dos políticos, e obrigou o governo a voltar atrás e negar a intenção de criar nova alíquota, uma alíquota mais alta de imposto de renda à pessoa física, entre 30% e 35%, para quem ganhasse mais de 20 mil reais por mês. Os presidentes da Câmara e do Senado chegaram a dizer que a medida não passaria em nenhuma das casas. O governo também não obteve sucesso em votações importantes, caducou a AMP, a medida provisória da reoneração da folha de pagamento. O novo refis não andou durante a semana, a adoção da TLP, a taxa de longo prazo, sofreu novamente críticas, e há certamente uma animosidade grande em aceitar a meta de déficit fiscal, principalmente se mexer também na de 2018, e ao que parece o governo tende a fazer isso logo no início da próxima semana, colocando 2017 e 2018 com um déficit fiscal de 159 bilhões. Isso traria certamente consequências imediatas sobre a possível classificação de risco do país perante as agências de rating e também com relação aos investimentos, atração de investimentos pelo país. Junto com isso, ainda tivemos pressões políticas do Centrão querendo que o presidente Temer puna os infiéis na denúncia da PGR e, claramente, de olho em alguns ministérios e cargos do segundo escalão. Na economia, destacamos a pesquisa semanal Focus do Banco Central, veio com elevação da taxa de inflação prevista para 2017 em 3,45%, mas também jogou a Selic para baixo, 7,5%, e a produção industrial também encolhendo na expectativa de 2017 para 0,81%. Durante a semana foi divulgado o saldo da balança comercial, que no acumulado do ano mostra um superávit de 42,9 bilhões de dólares.
E também o IBGE divulgou a inflação oficial para o mês de julho, medida pelo IPCA. Ela ficou em 0,24% contra uma deflação de 0,23% no mês anterior, deixando a inflação do ano, a inflação de 1,43% em 12 meses, de 2,71%, a menor taxa em 12 meses desde o mês de fevereiro de 1999. Tivemos ainda a safra de balanços afetando pontualmente a cotação das ações no mercado. Eu cito, por exemplo, a Petrobras, que divulgou o balanço com um lucro abaixo do esperado e que foi certamente punida no dia pelos investidores. E os investidores estrangeiros alocando recursos na B3, nova denominação da Bovespa, até o último dia 8 de agosto, tinham aportado 882 milhões de reais no mês, e isso perfaz no ano um ingresso líquido de recursos de 8,8 bilhões de reais. No segmento externo, o fator dominante, claro, foi a crise geopolítica já descrita e que muitos acreditam ser apenas uma bravata de ambos os lados, tanto do Donald Trump quanto do presidente da Coreia do Norte, e que não deve ter maiores consequências práticas. Porém, a prudência acabou falando mais alto e contagiando os mercados, e lembramos que os índices americanos, ao longo das últimas semanas, chegaram a bater recordes históricos de forma sistemática. Na China, foi anunciado que o volume de reservas internacionais atingiu 3,08 trilhões de dólares, e também foi anunciado o saldo da balança comercial do mês de julho, um superávit de 46,7 bilhões de dólares, fruto de exportações em expansão de 7,2% e importações com expansão de 11%. Por lá, tivemos a divulgação da inflação medida pelo CPI, preços ao consumidor de julho, que desacelerou para 1,4%, o que dá mais folga na política monetária chinesa, e a inflação medida pelos preços no atacado, o PPI de julho, com alta de 6,4%. Por lá também tivemos desaceleração dos gastos fiscais do mês de julho, uma desaceleração de 5,4%, atingindo 202,2 bilhões de dólares. Na Alemanha, a produção industrial de junho surpreendeu inesperadamente, encolhendo 1,1%, quando se esperava uma alta de meio ponto percentual, mas a expansão anualizada ficou em 2,4% positivo. Por lá, o saldo da balança comercial referente ao mês de junho foi de 21,2 bilhões de euros, e volto também ao Reino Unido, onde a produção industrial de junho também surpreendeu, mas de forma positiva, crescendo meio ponto percentual. Mas por lá o déficit no saldo da balança comercial foi de 12,7 bilhões de libras e a previsão era menor que isso. O Banco Central inglês também alertou para a baixa capacidade que terá de regular o sistema financeiro no período imediatamente após o pós-Brexit. Nos Estados Unidos, ao longo da semana, vários dirigentes regionais de Fed discursaram, mas eu diria que foi a banda mais suave de dirigentes falando em expansão da economia, mercados de trabalho em expansão, taxa de juros e redução do tamanho do balanço do Fed. Eu cito, por exemplo, Charles Ivey, do Fed de Chicago, que disse que o Fed tem que ser mais cuidadoso com a elevação futura da taxa de juros e que não vê necessidade de elevá-la na reunião de setembro, mas isso certamente deve acontecer na reunião de dezembro. Ainda na economia americana, o crédito ao consumidor de junho expandiu 12,4 bilhões de dólares, mas a previsão era que expandisse mais. A produtividade da mão de obra no segundo trimestre evoluiu 0,9%, acima do que era esperado, de 0,6%. Os estoques no atacado
subiram 0,7% e eu ainda destaco a inflação medida pelo CPI, Índice de Preço ao Consumidor, que subiu 0,1%, abaixo do que era previsto. Isso certamente não altera as expectativas e as previsões de que o Fed possa começar a reduzir o seu tamanho de balanço a partir do mês de outubro e que faça mais uma elevação da taxa de juros no final do mês de dezembro. Resumindo a semana, a Bovespa teve uma alta de 0,69%, o índice encerrando no período em 67.358 pontos, que é um dado positivo, uma semana positiva num período muito complicado, e no último dia da semana uma alta de 0,55%. O Dow Jones teve queda na semana de 1,06%, Nasdaq encolhendo 1,5%. Dólar por aqui fechou a semana cotado a R$ 3,18, uma alta no período de 1,66% e no dia praticamente estável, alta de 0,3%. Falando das perspectivas para o próximo período, certamente a próxima semana os investidores vão estar ligados primeiramente na tensão geopolítica e seus desdobramentos. O fim de semana parece ser crucial, já que a Coreia do Norte sempre usa o final de semana para fazer testes balísticos, mas, segundo os analistas internacionais, não há chances efetivas de haver conflito entre os dois países, o que certamente daria um alívio nos mercados. A ONU é o caminho mais correto para se negociar e diplomatas da União Europeia fazem uma reunião na próxima semana para discutir o problema da Coreia. De qualquer forma, os efeitos já se fizeram sentir nos mercados. Caso não haja conflito, o quadro que se impõe é um quadro de recuperação econômica global, sem muito empenho em mudanças de política monetária em países desenvolvidos, já que a inflação continua muito baixa e até mensalmente mostrando alguma desaceleração e certamente vai acabar mexendo, alongando um pouco mais tanto o ajuste de bancos centrais quanto uma política de juros em alta. O que talvez seja o momento de fazermos umas posições em renda variável, com posições progressivas em carteiras de ações e aproveitando que os países emergentes vão poder, ou ter pelo menos mais tempo para adequar as suas políticas monetárias e políticas econômicas. Da mesma forma, as empresas também já estão mais adaptadas e podem começar a recuperar um pouco do retorno e da produtividade da mão de obra. Olhando pela ótica da análise técnica, eu diria que continuamos acreditando que o mercado vai buscar novamente o patamar perdido de 68 mil pontos por aqui e traçar objetivos até um pouco mais altos do que isso. Na nossa opinião, é que alguma reforma da Previdência tributária e política sairá, ainda que emagrecida, mas é o suficiente para melhorar um pouco o humor de todos os investidores que têm horizontes de mais longo prazo para retorno das suas aplicações e que estão muito vazios de renda variável. É claro que ainda vamos ter muita volatilidade e realizações de curto prazo nos mercados, porém a tendência primária no nosso entendimento é que ele é uma tendência primária de alta. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom final de semana e retomamos na segunda-feira de manhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.